Abra sua Bíblia, Efésios, capítulo 5, verso 1, verso 8 e verso 9. Vamos, a partir do verso 1 aqui, eu pulo para o 8 e leio também o 9 daí. Minha versão é NAA, se você quiser acompanhar pela sua ou pelo telão. Essa é a versão que eu gosto de usar para ministrar. Nós estamos numa série de mensagens, esse é o segundo culto dentro dessa série. O nome ou o tema da série, intimidade. Sábado passado tivemos a primeira mensagem de tema a intimidade que recebemos ou recebendo a intimidade. Porque quem conquistou essa intimidade foi Jesus. E o título que eu dei para a mensagem foi acesso irrestrito, porque antes estava restrito. E eu quero ilustrar para você fixar bem. É como se nós dividíssemos a igreja em vários ambientes. E o pátio fosse o primeiro ambiente lá fora, onde não tem teto, onde não tem caixa de som, onde tem aquelas árvores ali fora. E o pátio é o primeiro lugar onde o povo entrava para adorar. Só que o povão entrava ali. E aí havia uma porta. Aí você imagina aquela primeira porta do templo, aquela porta de vidro. E ali tinha o lugar santo, onde tinha a mesa com os pães da presença, tinha a bacia de bronze com água para que o sacerdote se olhasse e se lavasse, se examinasse. Tinha também o incenso e aquele a menorá, que é um tipo de candelabro, que é onde eram colocados incensos para que fossem acesos ali e gerasse perfume no lugar santo. E depois disso tinha um véu grosso, provavelmente 2 palmos de grossura, forte, muito, muito espesso, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou do santo, santo, santo lugar, que era o lugar da presença, da manifestação de Deus. É como se para entrar aqui, você tivesse que passar por aquela outra porta que não dá para ver direito, porque não dá para ver nada, na verdade, porque ela é opaca. E aqui fosse um lugar exclusivo só para um homem, o sumo sacerdote, ou o maioral dos sacerdotes. Essa era a realidade do povo de Deus. Mas, como a intenção de Deus era fazer do seu povo uma nação de sacerdotes, e não uma nação apenas com alguns sacerdotes, Jesus veio e na sua própria carne rasgou o véu que separava a humanidade do lugar da presença de Deus, do lugar da intimidade com Deus. Então, de forma profética e simbólica, ao ponto que Jesus estava pendurado na cruz, morrendo, lá no templo, o véu que estava pendurado, separando o lugar santo dos santos, deu para entender? O lugar santo, do lugar santíssimo, o véu se rasga de cima a baixo, e aquele acesso que era restrito a um único homem, uma vez ao ano, agora se torna irrestrito. É como se Jesus te desse o sangue de Jesus te desse um crachá de acesso a todos os ambientes da presença de Deus. Então, onde Deus está se manifestando, você tem livre acesso para desfrutar da manifestação da glória de Deus e do lugar de intimidade com Deus. Hoje, nós vamos para a segunda mensagem dessa série de intimidade. Hoje, nós vamos falar sobre desenvolver intimidade. Então, recebemos intimidade, ela foi conquistada por causa de Jesus. Sem Jesus, nós não poderíamos desfrutar dessa intimidade. Agora que nós recebemos ela, nós temos uma missão, que é desenvolver essa intimidade. E o título da mensagem de hoje é Eu só imito quem eu conheço. Amém? Efésios, capítulo 5, verso 1 em diante. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Salta para o verso 8. Porque no passado, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Amém? Amém. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite. Amém. Amém. Muito bem. Quem escreveu a carta
aos Efésios, ou à igreja na cidade de Éfeso, foi o apóstolo Paulo. E ele fala aqui, ou escreve aqui, nesse início de capítulo 5, uma palavra muito interessante para o próprio apóstolo Paulo. Ele fala, sejam imitadores de Deus. E na carta que ele escreve à igreja que estava lá na cidade de Corinto, no capítulo 11, ele fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você percebe que há uma pequena diferença entre o que Paulo fala aos Efésios e ao que Paulo falou para os coríntios? Ao passo que, para os coríntios, Paulo fala, me imitem, porque eu sou imitador de Jesus. Para os Efésios, Paulo fala assim, sejam imitadores de Deus. Havia uma pequena, sutil, mas ao mesmo tempo, enorme diferença entre a maturidade da fé dos Efésios e a maturidade da fé da igreja em Corinto. Por quê? Eu só imito quem eu conheço. E Paulo sabe que a igreja de Éfeso já vinha num desenvolvimento da sua fé, já vinha numa caminhada de intimidade com Deus. Eles já conheciam a Deus ao ponto de poder imitá-lo. Portanto, quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala, sejam imitadores de Deus, mas não é uma imitação qualquer, há uma forma de imitar a Deus. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. E essa frase ela é tão rica que nós vamos destrinchar ela nessa noite. Mas o que eu preciso que você entenda é exatamente o título da mensagem. Mas pense assim, você falando consigo mesmo, eu só imito quem eu conheço. Então, você olha para a igreja dos Coríntios e você vê que de todas as igrejas que recebem cartas, repreensões, exortações, em todo o Novo Testamento, a igreja que mais apanha no sentido de ser repreendida nas cartas é a igreja de Corinto. É uma igreja que tinha muitos dons, ela se movia no poder de Deus, mas ela tinha profunda dificuldade de revelar o caráter de Deus. É uma igreja que possuía muitos dons, mas não revelava o fruto do Espírito. Só que nós sabemos que uma vida cristã, uma vida de fé em Jesus, ela precisa ter esse equilíbrio de revelar as duas coisas. Não à toa eu citei para vocês o incensário ou o candelabro chamado menorá dos judeus, ele representa exatamente a presença ou o Espírito Santo. Ele tinha para um lado 9 lugares para colocar o incenso e para o outro ele tinha mais 9. E esses dois lados representavam exatamente os 9 dons espirituais e os 9 frutos do Espírito, descritos os dons espirituais em 1 Coríntios 12 e no fruto do Espírito lá em Gálatas 5, 22. Você vê que precisa haver uma manifestação real do Espírito Santo que revele tanto o caráter quanto o poder de Deus. E a igreja de Corinto, ela não revelava o caráter de Deus. Logo, nós podemos perceber exatamente pela frase que Paulo escreve, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo, porque a igreja de Corinto já tinha desenvolvido uma certa intimidade com o apóstolo Paulo, mas ainda estava muito aquém na sua intimidade com Deus. Então, para que houvesse algum tipo de desenvolvimento da sua fé, não adiantava Paulo falar assim, sejam imitadores de Deus, porque eles não conheciam o caráter de Deus. Era uma igreja profundamente contaminada com a cultura pagã daquela cidade. Você percebe que eles eram glutões na hora da ceia. Tente imaginar. Quem aqui já participou de ceia aqui na igreja alguma vez? É um momento solene. Quantos litros de suco de uva você recebe para você tomar? Cara, eu acho que eu já ceei, sei lá, umas 300 vezes aqui na igreja e eu não tomei 1 litro de suco ainda. Porque é uma medida bem comedida. Quem aqui já saiu, assim,
satisfeito, empanturrado da ceia, falou: mãe, nem vou almoçar hoje, porque hoje eu ceiei na igreja. Só a ceia do Holy, né? E olhe lá, nem foi tudo isso. Nós temos uma observação da ceia de forma muito solene, porque é muito mais o que ela simboliza do que ela própria. Agora, no meio dos coríntios, a igreja de Corinto era muito glutona. Quem chegava primeiro saía comendo. Agora imagine, a galera chegando cedo, pegando a ceia e começando a comer, e toma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 copinhos ali. Aí o último irmão que chega no culto: ô, não sobrou ceia para mim? Não, não sobrou, você não vai participar da comunhão. E isso ia gerando divisão no meio da igreja, facções no meio da igreja. Então, claramente, uma igreja que sim se movia no poder de Deus, não conhecia Deus o suficiente para que houvesse um desenvolvimento do caráter de Deus ali, e eles pudessem, então, imitar a Deus. E aí, o que é que Paulo faz? Ele fala: beleza, então eu vou me colocar como exemplo, para que a igreja consiga alcançar esse desenvolvimento do caráter de Deus e da maturidade na sua fé. E aí ele fala: sejam meus imitadores. Mas não porque eu sou mestre e vocês fazem o que o mestre mandou. Não é isso. Ele deixa muito claro, muito explícito o porquê que a igreja de Corinto podia imitá-lo. É porque, assim como ele estava convocando a igreja a imitá-lo, ele também era um fiel imitador do próprio Jesus. A igreja conhecia Paulo, mas a igreja ainda não conhecia profundamente Jesus Cristo e o seu caráter. E isso deixa muito claro para nós que eu só imito quem eu conheço. Certo? Então, o que eu preciso fazer para conseguir seguir o que Paulo está prescrevendo à igreja de Éfeso aqui? Sejam imitadores de Deus como filhos amados. O que você precisa fazer para imitar a Deus? Você precisa conhecê-lo. E é por isso que a intimidade que nos foi dada por meio do sangue de Jesus, agora precisa nos desafiar a uma caminhada de desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus, um aprofundamento da nossa fé, para que o caráter de Deus esteja revelado a nós e, principalmente, revelado em nós. É por isso que existe o que nós chamamos de doutrina da imitação. E deixa eu fazer uma pergunta aqui do auditório. Quem aqui tem filhos já? Levanta a mão. Quem tem filhos? Aqui, lá atrás, muito bem. Você já pode baixar a mão. Você sabe que a criança, ela nasce muito parecida com uma parte específica do seu corpo, que é o seu joelho. Certo? É a cara do joelho da mãe ou é a cara do joelho do pai? Normal, faz parte do desenvolvimento humano, é assim que nasce, Deus quis. Mas depois a criança ela vai crescendo, e a partir de um certo tempo de convívio, você começa a se ver naquela criança. Você percebe ela falando como você fala, quando ela aprende a falar. Você percebe ela agindo como você age. E um dia desses eu estava de manhã sentado no sofá, eu puxei um puff, estiquei as minhas 2 pernas e encostei a cabeça para trás assim. Eu estava ouvindo um podcast. E aí a Luísa me viu no sofá, ela foi lá, puxou um puff, botou na frente do sofá, subiu no sofá, sentou e botou a cabeça para trás e os pezinhos dela nem chegaram no final do sofá. Aí eu olhei e falei: filha, por que você pôs o puff aqui dela? Por que você pôs o puff aqui, papai? Aí eu entendi. Ela olhou e ela imitou. E quando você vê o seu filho ou sua filha crescendo, você vai ficando um pouco horrorizado com a quantidade de coisas que ela imita de você. Você fala: meu Deus, até isso ela está imitando de mim. E da mesma forma, é que nós precisamos olhar para Jesus ou para o Pai e desenvolver essa imitação. Não é uma imitação, como muitos dizem, só do mestre mandou. Ah, Jesus falou, então eu vou imitar. O mestre fez, eu vou fazer. Sim, mas existe uma forma de você imitá-lo. E essa forma é como um filho amado.
Você não precisa ficar olhando para si mesmo, desesperado. Meu Deus, onde é que eu estou errando? Como que eu não estou imitando meu pai? Será que eu imitei direitinho? Não, calma lá. Assim como eu sei que a Luísa não tem estatura para sentar no sofá, encostar a cabeça aqui atrás e esticar a perna sobre o puff, Deus sabe que nós ainda não temos a estatura para olharmos para Jesus e fazermos tudo exatamente como Ele faz, porque nós não somos capazes de fazer isso ainda. Mas é por isso que a Bíblia nos diz que nós precisamos crescer, continuar na obra de transformação das nossas vidas, para desenvolver uma estatura espiritual, até que nós cheguemos à estatura de quem? A Bíblia fala varão perfeito, só que varão perfeito não é aquele suporte da cortina, que é muito bonita, que você tem que imitar. O varão perfeito, varão é a palavra que o hebreu usa muito para um homem feito, o homem pronto. Então é o homem perfeito, o homem totalmente pronto. E quem é o pleno homem e o pleno Deus? Quem é essa pessoa? É Jesus. Ele é a régua que nós precisamos seguir. Ele é o padrão perfeito a ser imitado. E ao olharmos para Jesus, então, recebemos a intimidade, recebemos a filiação, podemos, pelo amor de Deus, e aqui eu não estou sendo apelativo, eu só estou dizendo que é pelo amor de Deus nas nossas vidas, nós conseguimos então imitá-lo num ato de graça e misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Porque não é que eu vou me exigir os detalhes, mas é porque eu o amo tanto. Eu sou um filho amado que ama o Pai, que eu quero chegar no sofá e sentar como ele senta. Afinal de contas, poxa, é meu pai, né? É muito legal. E nós precisamos ter essa relação de admiração com Deus. Para que você o imite como um filho amado, você só vai conseguir fazer isso se você admirá-lo, se você for fascinado pela beleza da santidade de Deus. Não precisa erguer a mão nem nada, mas talvez alguns de vocês aqui tenham tido uma relação bastante conturbada com o pai de vocês. Vou usar um exemplo. Talvez o pai, vamos pegar de exemplo assim, o pai que bebia muito, gastava boa parte do seu salário em álcool. É aquele pai que não ia para casa, ele ia para o bar e ele ficava lá, e ele era viciado, não dava assistência para a família, não trazia o pão para casa, e você passou fome por causa disso, você sentiu a ausência do seu pai. O que é que naturalmente esse filho cresce em relação ao seu pai? É com aversão. Ele quer fazer totalmente o oposto daquilo que o pai fez. Não, eu vou crescer, eu vou virar homem de verdade, eu vou trabalhar, eu vou trazer pão, nunca vai faltar pão na mesa de casa. E por não haver admiração, nem tipo de fascinação naquele filho em relação ao seu pai, ele cria essa aversão, e a aversão faz com que ele faça exatamente o contrário do que o pai fez. Mas acontece muitas vezes também de um filho ter um pai que é uma desgraça, como esse que eu narrei. Só que o pai é legalzão. E o filho tem algum tipo de admiração por ele. E aí esse filho cresce. E quando ele se torna um adulto, às vezes até antes disso, na sua adolescência, o que ele começa a fazer? A beber. Eu estudei durante o meu ensino fundamental e médio com muitos meninos e meninas exatamente nessas duas realidades. Ou tinha um pai e a aversão era tão grande que faziam exatamente o oposto, ou tinha um pai que era do mesmo jeito, só que algum ponto de conexão e de admiração. E aí começava a imitar. Não, peraí, meu pai, ele fica alegre tomando cerveja, então eu vou começar a tomar cerveja e ele vai gostar de mim. E ele recebia um tipo de aprovação do pai. E aí essa imitação vai se desenvolvendo, até que os dois estão ali perdidos no álcool. Porque
o poder da admiração no coração de um filho é capaz de gerar imitação, gerar esse comportamento, esse hábito. E quando nós olhamos para Jesus sem admiração, fatalmente faremos o oposto daquilo que Jesus faz. Eu até venho porque eu não sou bobo, eu não quero ir para o inferno, então eu preciso de Jesus. Mas assim, se eu não admirá-lo, eu não vou imitá-lo. E se eu não conhecê-lo, eu não vou admirá-lo. Por isso, se nós queremos encontrar Jesus num lugar de intimidade, o que nós precisamos fazer é imitá-lo, imitar a Deus como filhos amados, como quem admira. E para isso, eu preciso conhecê-lo. E como que eu vou conhecer? Como que eu vou conhecer esse Jesus? Primeira coisa, da mensagem, eu só imito quem eu conheço. Eu vou conhecê-lo pela oração. Jesus fala lá em Mateus 6:9. Quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso. Quando você entra no lugar da oração, quando você entra no lugar de intimidade e ora a Deus como um filho ora ao Pai, você vai reconhecer o quanto Deus é santo e a beleza da sua santidade. Pai nosso que está nos céus, santo é o teu nome. Há uma reverência, há uma fascinação, há uma admiração sobre quem Deus é quando você regularmente entra no lugar da oração. Você desenvolve paixão, você desenvolve amor por aquele com quem você passa tempo em intimidade. Não adianta você se reunir com o Pai ou ter contato com o Pai só no ambiente de culto, quando alguém está orando por você. Porque se você só ora na igreja, quando o pastor está orando aqui no microfone, deixa eu te dizer, você ainda está no pátio, esperando o sacerdote sair do lugar santo com a mensagem que o sumo sacerdote está lá no santíssimo lugar trazendo para ele. Ou seja, é derivado do derivado da intimidade. Você está abrindo mão de algo que te foi dado por um alto preço. Mas quando nós oramos, quando nós buscamos a presença de Deus em oração no lugar de intimidade, ou como nós costumamos chamar de secreto, o lugar onde fechamos a porta, ou seja, eu vou ter uma conversa séria, e não é qualquer um que vai ouvir, porque eu vou abrir o meu coração. Quando nós vamos a esse lugar, nós estamos fazendo o nosso coração se render ao Pai. Logo, o Pai, que nos vê em secreto, também nos recompensa com o quê? Eu sempre faço essa pergunta, quando eu falo de Mateus 6. Quem busca a presença de Deus, tem como recompensa o quê? A presença de Deus. Muitas pessoas interpretam isso, se eu orar de porta fechada no meu quarto em secreto, eu posso pedir o que eu quiser, porque a Bíblia diz que Deus vai me recompensar. Peraí, filhão, você entrou lá para quê? Para pedir o que você quer pedir? Para pedir seus desejos, ou você entrou lá buscando a presença de Deus? É isso que é a recompensa. A recompensa é a presença de Deus, porque é isso que nós vamos fazer quando nós fechamos a porta do nosso quarto e oramos. Então eu só imito quem eu conheço se eu conhecer Jesus por meio da oração. Eu só vou conseguir imitar a Deus como um filho amado se eu conhecê-lo como Pai no lugar da oração. Está claro aqui? Amém? Veja, ao longo da minha vida, desde a minha adolescência, eu tive várias experiências. Eu sempre vim à igreja nos finais de semana. É muito difícil ter um final de semana que eu não venha na igreja. E isso já tem mais de 25 anos, porque desde criança eu faço isso. Agora, o lugar onde Deus mais me marcou em revelação, onde Ele carimbou no meu coração aquilo que eu já sabia, porque eu já tinha ouvido nas pregações, eu já tinha lido na palavra, foi no lugar da oração. O lugar onde Deus me convocou para o ministério foi no lugar da oração.
O lugar onde Deus me enviou para o seminário foi no lugar da oração. O lugar onde Deus me deu unção, me capacitou para o ministério foi no lugar da oração. O lugar onde Deus revelou o que Ele queria de mim, o que é que Ele estava esperando de mim, e eu entendi, tá, agora eu sei o que é que Deus quer, foi no lugar da oração. E nós vemos Paulo falando, orem e orem sem cessar. Porque ele sabia que o lugar da oração é o lugar onde nós conhecemos o coração de Deus. É onde nós, como filhos, ao passarmos tempo ali, vamos conseguir imitá-lo. Por isso, um crente que não consegue viver uma vida de santidade, uma vida de crente, é o crente que não ora. Toda vez que alguém fala, mas isso aí eu não consigo, cara, é muito difícil. Aí você pergunta, tá, você não consegue? Quanto tempo você tem passado em intimidade com Jesus em oração? Qual a tua frequência de orar? Ali você vai mostrar para a pessoa, tá vendo, é por isso que você não consegue. Porque não é para imitar na força do ódio, não é para imitar na força do teu braço, não é para imitar nem no seu talento de atuação, porque o nome disso é religiosidade, Jesus repreende como hipocrisia. É para você imitar como um filho, reajam, como um filho amado. Como um filho amado, um filho que está ali, no tete a tete com Deus. E se você quer intimidade, você fez aqui um voto de buscar intimidade nessas próximas semanas. Fez ou não fez? Você estava aqui semana passada, você fez. Você não estava, hoje você pode fazer. Não vou te obrigar a nada, mas você pode fazer. Agora, você precisa olhar para a sua semana e se perguntar, será que eu tenho orado o suficiente para conhecer a Deus? Porque você pode estar orando o suficiente para Deus conhecer os seus pedidos. É ou não é? Se você estiver passando por um problema, filhão, eu tenho certeza que você ora. Se você estiver mal de saúde ou com alguém que você ama enfermo, você está orando. Agora, o quanto você passa no lugar da oração como um filho amado e não como alguém desesperado. Vamos ser sinceros. O quanto do teu tempo é dedicado a conhecer o coração do Pai. É isso que vai gerar imitação. É isso que vai gerar a revelação de quem Deus é para nós e em nós. Agora, se eu só imito quem eu conheço, e existe uma forma de eu desenvolver essa intimidade para eu conhecer a Deus, e uma delas, e a primeira que eu trouxe aqui é a oração, a segunda é eu conheço pela palavra. Jesus, no mesmo Sermão do Monte que ele ensina a orar, ele fala sobre as suas palavras, ou pela palavra dele. Ele, no capítulo 7, se não me engano, versículo 24, ele diz assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Muito bem, eu só vou praticar a palavra de Deus, portanto, revelar o caráter dele, viver a santidade que ele propôs para mim, se eu primeiro ouvir as suas palavras, se eu conhecer a sua palavra. Então, a segunda forma que nós temos de desenvolver intimidade com Deus é pela Bíblia. Fala bem alto, Bíblia. Bíblia. Isso, não tem outro jeito. Ai, mas tem que ler, pastor. Tem que. Você pode usar o aplicativo e lá tem a opção de audiobook. Você vai ouvir a Bíblia na voz do Cid Moreira. Uma voz grave, sim, de narrador. Mas assim, o importante mesmo é que você leia. Ai, mas eu não gosto de ler. Nunca li um livro, pastor. A Bíblia pode ser o seu primeiro. Ou um livro da Bíblia, que é uma coletânea de livros, precisa ser o seu primeiro. Porque intimidade também exige disciplina. Quem aqui se considera um adulto? Levanta a mão. Adulto. Na moral, assim, fácil. Sou um adulto. Vou te dizer o que eu acredito que defina que você é um adulto. É que você, preste bem atenção, você já trabalha, estuda ou já estudou numa profissão, você tem família, ou seja, você é casado, você está nesse ponto? Talvez sim, outros não. Mas se você é um adulto, você se considera, você não precisa considerar o que eu considero, só estou dizendo que eu, mas você se considera um adulto, está tudo bem.
Lembra da sua adolescência? Como era para você virar amigo de alguém? Era fácil. Eu chamava o cara e falava, mano, bora lá em casa jogar bola. Meu amigo. E aí eu não precisava mais chamar ele. No dia seguinte, depois da escola, ele tocava a campanha e falava, ô mano, bora jogar bola. Eu falava, bora jogar bola. E a gente jogava bola. Pronto, amizade, acabou, tá feita. Agora, na vida adulta, até as amizades que você tem desde a sua adolescência, desde a sua infância, ela não é difícil de manter. Por quê? Por causa da nossa agenda, a nossa correria, as nossas prioridades. Não é mais difícil de você fazer a manutenção das suas amizades agora na vida adulta. Por isso, você que é adolescente, preste bem atenção. Você está vivendo a melhor fase para fazer amigos para a vida toda. Se você ainda está nessa fase, aproveite, se dedique, faça amigos. Porque quando você for um adulto pleno, você vai ter dificuldades de desenvolver amizade. Porque a correria, a tão famosa correria da vida, vai te alcançar e vai te dificultar a desenvolver um relacionamento. Porque os boletos vêm, a conta de luz, a conta de água vem, o boleto da escola vem, você tem que ir no mercado, você tem que trabalhar, você tem que estudar, porque senão você não ganha aumento, e aí aquela coisa fica na tensão e você não desenvolve relacionamento. E para você não ficar isolado na sua vida adulta, só para você entender bem o que eu estou te dizendo, com muito carinho que eu vou dizer agora, pensa nos seus pais. Quantos amigos eles têm? Talvez seus pais sejam pops, tipo o Heron e a Adné. Então aí, o Heron tá aí. Não, aí é outro nível. Carol, você não pensa neles, tá? Carol pensa nos pais de outra pessoa. Mas assim, com exceção do Heron e da Adné, se você pensar nos seus pais, muito provavelmente eles tenham poucos amigos. Ou talvez eles não tenham amigos. E essa é a realidade de uma maioria esmagadora. E eu estou falando de crente, agora é muito pior no mundo. É muito pior no mundo. O meu avô, quando ele morava na capital, em São Paulo, ele tinha um vizinho que ele faleceu sentado na privada e levaram 2 semanas para encontrá-lo. Pensa o estado. Ele não tinha amizade com ninguém. Ninguém deu falta dele. Só que, para você desenvolver amizade, você vai precisar estabelecer prioridade e disciplina. Cara, você vai ter que se forçar. Cara, eu tô cansado, velho. Mas eu vou lá sair com meu amigo. Eu vou lá fazer uma visita. Ou eu vou receber alguém em casa. Eu vou ter que passar aspirador segunda, 6:30 da tarde, antes da visita chegar. Você exige de você uma disciplina. Agora, por que eu estou te dizendo tudo isso? É porque se você quer intimidade com Deus, se você quer se tornar amigo de Deus, você precisa ler a Bíblia. E a Bíblia vai exigir de você disciplina. Eu sei que ler para nós, brasileiros em especial, não é natural. O brasileiro não tem uma cultura de leitura. Agora, o brasileiro da tua geração Z, é menos ainda. Porque você está acostumado com um tipo de informação rápida e fácil, que se chama redes sociais, ou em uma em especial que é o TikTok. Você sabe que o TikTok está te programando para não prestar atenção por mais de 30 segundos em alguma coisa? Você sabia disso? E isso dificulta ainda mais para você. Mas se você quer intimidade com Deus, se você acha que vale a pena pagar o preço, você precisa assumir uma postura de disciplina na leitura da palavra. Você vai precisar ler a Bíblia. Porque você só vai praticar se antes você conhecer. Ouvir aqui é quando está falando da oratória ali de Jesus no Sermão do Monte. Mas para nós, como que nós temos acesso à palavra de Deus? A Bíblia. Portanto, se você quer intimidade com Deus, você vai precisar ler a Bíblia. Tá claro? Amém? Então, se eu só imito quem eu conheço, e para eu conhecer a Deus eu preciso orar e eu preciso ler a Bíblia,
tem uma terceira forma que nós já lemos aqui em Efésios 5, que eu quero trazer para você, sobre como conhecer a Deus. Efésios 5, versos 8 e 9. Eu vou reler para você. Olha só. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Para nós conhecermos a Deus e alcançarmos esse lugar de intimidade, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia. É verdade ou não é verdade? É, tá claro. Só que eu preciso sair da teoria. Porque quando eu oro Pai Nosso, não é Pai meu. Pai Nosso. A minha vida de oração precisa revelar fruto de justiça, fruto de bondade e fruto de verdade. Isso significa que tudo que eu faço ou venho a conhecer no lugar de oração e na palavra de Deus precisa ser imediatamente praticado, ou seja, aquilo que eu recebo de Deus em revelação, eu revelo aos outros sobre quem Deus é. Bondade, justiça e verdade. Eu conheço a Deus a partir do momento em que eu começo a reproduzir aquilo que eu recebi. Vou dar um exemplo. Misericórdia. Você é pecador. Você estava destituído da glória de Deus. Você merece o inferno. Eu também. Só que, mesmo eu merecendo o inferno, Deus teve misericórdia, teve compaixão de mim. E Ele me amou e me salvou. Ele me perdoou os meus pecados. Misericórdia. Quando eu vou me relacionar com outra pessoa, o que eu preciso revelar é o fruto da misericórdia de Deus na minha vida, que é compaixão, misericórdia com o outro. Se eu não começar a pôr em prática e a revelar aos outros aquilo que eu já recebi, já entendi de Deus na minha vida, deixa eu te dizer, você nunca vai chegar nos lugares de intimidade ou nos lugares de águas profundas com Deus. Porque não é vou acumular horas de oração, vou acumular horas de leitura da palavra ou páginas da Bíblia, vou ler a Bíblia inteira 10 vezes, daí eu vou começar a praticar as coisas. Não. Você recebe, você doa. Você recebe, você imita e revela. Você recebe a revelação, agora você expõe aquilo que você observou em Deus às outras pessoas. Como que você vai expor? Com bondade, justiça e verdade. Porque senão você vai ser um crente teórico. E eu já tive a experiência, é muito interessante, para não dizer uma coisa ruim assim. E é de fato interessante. Quando você está falando com alguém genuíno, assim, na fé, um coração humilde, e ela traz uma situação difícil, você, cara, você precisa fazer isso aqui, porque Jesus disse isso. A pessoa, é verdade, vou fazer isso. Obrigado, pastor, pelo conselho. Eu sei que aquela pessoa já sabia, aquela pessoa já ouviu pregações sobre aquele texto, eu sei que aquela pessoa conhece, mas ela mostra o quê? Praticidade. É verdade, né? Vou fazer. Agora, e isso acontece bastante também, eu me deparo com uma pessoa que já é crente há muito tempo, no gabinete, trazendo uma situação difícil, e aí você fala, mas você precisa fazer isso. Não, isso eu sei, pastor. Eu já sei. Não, mas então, sabe, é que Jesus fala isso, isso, isso. Não é, e também fala isso, isso, isso. E começa a trazer mais conhecimento. Começa a trazer referências bíblicas. Não, sabe que o Spurgeon fala, né? Não sei se o Spurgeon fala, não lembro de tudo, assim, mas você está dizendo, eu acredito. Não é, porque aí ele começa a te explanar um monte de conhecimento. Eu falo, tá, cara, mas quando é que você vai fazer o que você está falando? É muito fácil nós nos tornarmos crentes teóricos. E a teoria não é
ruim, ela é muito boa. O problema é que a nossa postura não pode ser de teóricos. Nós precisamos conhecer a revelação, a verdade, mas nós precisamos praticá-la, senão não vale de nada. E é pior até, deixa eu falar isso com muito carinho, gente. Quando nós sabemos fazer o que é certo e não fazemos, nós já estamos pecando. Tiago fala isso na sua carta. Ele fala, aquele que sabe fazer o que é certo e não faz, esse está pecando. E é como se estivessem acumulando na nossa cabeça brasas de condenação. Por isso, para chegar no lugar da intimidade, não adianta você ler 10 livros sobre como orar, como desenvolver oração, o que orar no seu tempo com Deus. A oração do tabernáculo, a oração do templo, a oração de ponta cabeça, a oração do dia da oração. Não adianta você ler todos esses livros se você não puder dizer sim quando alguém te perguntar, tá, mas você orou? Você orou? Não adianta você saber grego, hebraico, você ter 5 Bíblias dentro de casa, você comprar a Bíblia de estudo e você não puder dizer sim quando alguém te pergunta, tá, mas você leu a Bíblia? E também é muito ruim quando você está diante de uma situação difícil e alguém perguntou, tá, mas você perdoou? Você amou? Você foi justo e você poder... não consegui. Porque para alcançar esse lugar de intimidade, nós precisamos imitar a Deus como filhos amados. E se nós amamos, nós vamos ter a disciplina de buscá-lo no lugar da oração, buscá-lo na leitura da palavra e praticar todas essas coisas que do Pai nos tem sido dado. Amém? Fique em pé aí no seu lugar. Você ainda está aqui comigo? Amém? Então tá bom. Coloque suas mãos assim como no ato de quem recebe. Se você que está nos acompanhando de casa puder fazer isso também, faça, coloque as mãos assim. Senhor Jesus, passeia no meio do teu povo agora. Sonda os nossos corações. Porque nós somos um povo que ora pouco e sabe tanto sobre oração. Nós já fomos a tantas conferências de oração, conhecemos frases de impacto sobre oração, lemos livros sobre oração, mas oramos tão pouco. Tem misericórdia de nós nessa noite. E quebra toda a timidez, porque quando nós vamos orar, não é como filhos amados que nós te buscamos, Senhor. Muitas vezes é como religiosos, ou como necessitados, como mendigos se aproximando da janela de um carro no semáforo, com medo. Será que o pai vai abrir a janela ou não? Será que ele vai ter uma respostinha, uma esmolinha para me dar? Senhor, nos perdoa, porque quando olhamos para o Senhor, quantas vezes olhamos com distância, com frieza, mas ensina-nos a te imitar como filhos amados. E ao entrarmos no lugar e no ambiente e no tempo de oração, a nossa oração seja assim: Abba, Papai, nosso Pai, Pai nosso. Para que a nossa oração seja voltada a quem o Senhor é e não aquilo que nós precisamos. Para que no lugar da oração nós venhamos a te conhecer, os nossos olhos sejam descobertos, Senhor. Mas nós também te pedimos perdão, misericórdia, Senhor, porque nós temos tantas Bíblias, tantas versões, tanto conhecimento, tantas ferramentas, aplicativos, comentários. Temos tanto, Senhor, e tanta liberdade para usufruir de tudo isso, mas lemos tão pouco, Senhor.
Tem misericórdia, porque nós não amamos a Tua palavra ao ponto de, ao ouvi-la ou ao lê-la, nós não praticarmos. E tem misericórdia de nós, porque nós estamos tentando criar intimidade a partir do acúmulo de conhecimento. Senhor, tem misericórdia desse coração duro que nós temos Te apresentado. Que o conhecimento do Santo nos leve a viver em santidade, numa vida que revela bondade, justiça e verdade. Senhor, é só mais um dia nessa caminhada em busca da intimidade, nós não vamos parar. Nós ainda temos fome, nós ainda temos lenha. Então a nossa oração nessa noite é: vem queimar mais uma vez e novamente e constantemente em nossos corações, Senhor, para que nós não desanimemos de Te encontrar. Senhor, nos ensina a ficar à espreita da Tua manifestação, para que o dia que o Senhor rasgar o céu sobre esse lugar, nós não estejamos indiferentes, desatentos ou até ausentes, Senhor. Nos ensina a Te imitar como filhos amados, Senhor. Filhos amados. E agora, em nome de Jesus, Senhor, se há nos corações aqui alguma semente de orfandade, homens, mulheres, adolescentes, jovens, velhos, que há ainda em seu coração uma semente de orfandade, que não consegue Te olhar, ó Deus, e crer que o Senhor vai recompensar, vai responder, vai se manifestar, que sequer o Senhor vai receber. Nós, pela Tua palavra, lá em Hebreus 4,16, decidimos entrar com ousadia agora na Tua presença, Senhor, eliminando toda a orfandade do nosso coração. Espírito Santo, vem sobre nós, testificando em nosso espírito que somos os Teus filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Pai, nosso Pai. Toda a timidez, Senhor, sendo lavada agora, todo freio, todo bloqueio, toda a estrutura psíquica, Senhor, que impede filhos de se aproximarem do Senhor, porque um dia a figura de paternidade um dia as feriu. Senhor, cura agora nessa noite, em nome de Jesus. Cura em nome de Jesus, Senhor, porque o Senhor é o único Pai perfeito. O Senhor é o único Pai perfeito. Não existem referências que possam sequer ser comparadas ao Senhor. O Teu amor é tão maior, a Tua bondade é tão superior à dos pais terrenos. Por isso, Senhor, não deixa que as nossas feridas nos frustrem ao Te buscar. Dá-nos de experimentar a Tua glória nessa noite, e vem sobre nós, Senhor, como um Pai vem sobre os filhos amados. Manifesta a Tua glória e o Teu poder, manifesta, Senhor, o Teu amor em nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém. Você que está nos acompanhando de casa, aqui presentes, fiquem em pé mais um instante. Você que está nos acompanhando de casa, Deus te abençoe. E amanhã às 10 nós temos o culto da noite. Vamos encerrar nossa transmissão por aqui.